Cacai, conta pra nós, como é que é essa história de você defender a Jovem Pan? A Jovem Pan não merece um advogado dessa qualidade. Olha, eu vou te contar que foi uma coisa muito interessante, porque eu, Ah, durante todos esses anos, eu fiz uma opção por ser um homem que faça as críticas, o advogado especialmente, faço as críticas que tenho que fazer na defesa da constitucionalidade e tal. Fui o primeiro a atacar a Lava Jato, um dos primeiros. E, evidentemente, isso tem que ter uma coerência com a sua advocacia. Eu nunca advoguei para quem fizesse parte, especialmente agora nesse momento dos golpistas, em que eu me posicionei muito claramente. Eu não fui procurado por vários grupos golpistas e tal, eu nunca advoguei. Mas eu tive uma primeira. Quando me procuraram a primeira vez para conversar com a Jovem Pan, eu, para ser sincero e sem querer ser indelicado, eu não quis nem conversar, Fábio. Não era uma questão que me interessava. E depois eu fui procurado por uma determinada pessoa que foi me mostrando um viés que eu achei muito interessante. Que era um viés seguinte: olha, todas as pessoas, isso no meio da conversa que eu estava tendo, né? Todas as pessoas que fazem essa advocacia, esse jornalismo, vamos chamar também de golpista e tudo mais, serão retirados da entidade. Nós estamos querendo fazer. E aí eu fui conversar com o senhor, com uma pessoa que tem força de coordenação, e disse: não, nós estamos querendo fazer um jornalismo de centro-direita, é o direito deles, desde que seja feita de uma forma que você mantenha esses princípios democráticos. Eu acho isso, aí eu não estou dizendo me contratar, não, isso é uma outra história. Eu acho que esse movimento é um avanço que nós precisamos ter. Se você tem, aí depois eu fui ver a lista, me apresentaram a lista aos poucos e tal, na verdade, daqueles jornalistas que estavam lá, onde, por exemplo, eu era frequentemente criticado de forma vulgar, muitas vezes e tal, todos tinham saído. Então, eu acho que se você consegue pegar um grupo que tem a capilaridade da Jovem Pan, eu fiquei impressionado, eu não acompanho muito esses detalhes, mas eu estive lá na sede para ter uma conversa mais com a direção. Eles são o primeiro de audiência em alguns lugares. Eles vão perder muito mais audiência porque me contrataram do que qualquer outra coisa, entendeu? e é capaz, meu. Talvez esse seja o grande castigo dele. Contrataram o Cacai como advogado. Sai fora que é fria, comunista. Tu tinha comunista. Tinha lá um jornalista que gostava de falar, eu ouço pouco, mas muita gente comentava comigo, ele gostava de falar assim: contratou o Cacai, então é porque tem responsabilidade, então é porque é bandido. Então, eu achei muito interessante a proposta deles. A proposta deles é essa, quer dizer, a gente fazer um trabalho de forma que possa demonstrar que eles estão. Veja bem, ser de centro, até mesmo ser de centro-direita, desde que cumpra os princípios constitucionais, faz parte do jogo democrata. Eu sou um democrata. Então, eu estou achando uma experiência bem interessante. Eu acho que vou apanhar muito, mas eu acho que. Ô, Cacai, não... então vamos começar já, Cacai. Começar a apanhar logo agora. Seguinte, porque eles têm ali alguns dos piores quadros da história brasileira. Você mesmo combateu isso o tempo todo. Por exemplo, Paulo Figueiredo, golpista, neto de golpista, lombrosiano. Foi demitido. Mas e o passado? E o que eles fizeram? Não, veja bem. Se você for advogar pensando o seguinte: não, esse grupo aqui, num dado momento, fez tal ação, eu não os defenderia naquele momento ali, nem defenderia os golpistas. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eles tinham um jornalista chamado Marco Antônio Villa. Uma vez eu tive uma discussão com o Marco Antônio Villa, ao vivo na televisão, na rádio. Eu estava dando uma entrevista, eu não sabia quem estava dando. Eu lembro. Ele entrou e foi muito agressivo comigo. E eu respondi mais do que a altura. E ele ficou calado. Esse Marco Antônio Villa é um historiador. Ele foi demitido, ou saiu, eu não sei, há muito tempo atrás, ele não faz parte dessa leva que saiu agora, não. E montou um canal de televisão. E um dia ele me liga para me entrevistar. O pessoal do meu escritório falou: você não deveria ir. Eu falei: Fábio, se nós ficarmos falando só para a nossa bolha de esquerda, nós não saímos do bairro. Essa é a realidade. Eu defendi isso desde o começo da campanha do Lula. Falei isso, inclusive, para as pessoas da campanha. Eu fui à entrevista com o Marco Antônio Villa, já fui 3 vezes. Ele é culto, ele me trata extremamente bem. As conversas são boas e tem 350 mil visualizações. Então, assim, eu entendo que, claro, primeiro, eu estou falando aqui também como cidadão, principalmente, mas como advogado, então, eu já advoguei para 80 governadores de estado, para mais de dezenas de ministros e tal.
normalmente para pessoas que fizeram coisas que são criticáveis da sociedade. Então, eu acho o movimento da Jovem Pan muito interessante. A conversa que tive com eles foi muito madura, e acho que se nós tivermos um grupo com a capilaridade, com a história deles, agora, no trabalho de centro, e com, eu diria, com uma certa controle da constitucional, eu acho que é um avanço para a sociedade. Por exemplo, tem uma senhora que falou lá da Janja, a Janja processou. Eu imediatamente liguei para a Jovem Pan. Eu não teria esse acesso. E fui informado, não, isso aí nunca foi dos nossos quadros, era um convidado. Você não pode ter responsabilidade pelo convidado. Você me chama, o convidado fala alguma coisa, quer dizer, ela está sendo processada, mas não tem nada a ver com a Jovem Pan. Talvez até as pessoas pensem, é normal isso. Então, eu acho que é uma coisa interessante. Eu acho que, se você for ver, eu posso te mandar, agora você sempre passa à frente, você já deve ter isso, você vai ver que daquela lista desses jornalistas que usavam essa estrutura para fazer o golpe, é até interessante, viu? Eu tive conversas muito interessantes ali dentro. Assim. São pessoas de extrema-direita que usavam a capilaridade da Jovem Pan para monetizar a sua rede pessoal. Para eles, isso foi um golpe, porque quase todos, talvez falte um ou dois, já foram mandados embora. Então, eu não posso... Eu acho que o momento brasileiro é um momento extremamente interessante, porque a direita raivosa, a ultradireita, os fascistas, eles ainda continuam extremamente vivos e ainda fazendo besteiras atrás de besteiras. Nós temos que ter o mesmo embate, não vai mudar um segundo o meu tipo de embate, mas eu acho que nós temos que ter maturidade para a conversa. Eu vou te dizer uma coisa, por exemplo, aquele jogador do Cruzeiro, do Cruzeiro do vôlei, do Sada, esqueci o nome dele agora. O Wallace. Um dos melhores jogadores que já vi. E eu sou cruzeirense azul. Quando eu vi aquela manifestação dele, eu imediatamente liguei para o presidente, o dono da SAD, e falei, tem que demitir esse cidadão, não pode permitir isso. Depois eu soube, através de um ministro de Estado e através de uma pessoa importante em Minas Gerais, eu soube que ele estava procurando para pedir desculpas. Veja bem, o ato foi feito, ele foi afastado ou demitido e tal. No entanto, eu acho que seria um gesto de grandeza do Lula aceitar as desculpas. Pedir desculpa é um ato de grandeza, pode ter sido por covardia, por medo de processo, eu não vou entrar no foro íntimo dele, mas eu acho aquele que é ofendido, claro, você não pode desculpar o golpista que tentou fazer o ataque do dia 8, você não pode desculpar o cara que está financiando de forma dolosa um golpe. Mas o Brasil, se nós pegamos que o Brasil tem que andar para frente, o Lula fez uma frente ampla demais até. Eu me preocupo com o tamanho da frente ampla. Nós estamos vendo uma formação de governo que preocupa. Então, caberá a nós, especialmente a quem está no governo, eu sou só advogado, e estou acostumado a apanhar, viu, Fábio? Eu sou bom de apanhar, não sou ruim de apanhar. Eu sei. Advogado, não, o Cacai não é o advogado que é por acaso, gente. Agora, eu vou dizer um negócio, Cacai, dessa vez eu espero que você perca, viu? E eu tenho certeza absoluta que nós nunca vamos ver o Cacai defendendo Paulo Figueiredo, Alexandre Garcia, porque o Cacai é um advogado muito... E quero lembrar aqui, eu entendo a coisa segundo o Código de Ética dos próprios advogados, segundo a Constituição brasileira. Todo cliente tem que ter um advogado. Lamento que a Jovem Pan tenha o suficiente para pagar os honorários de um advogado do tamanho do Cacai, que é maravilhoso. Então, assim, eles ganham muito. Eu não sei o que o Cacai ganha com isso, mas que eles ganham, ganham. E eu não espero que o Cacai tenha sorte nessa missão. Desculpa, tá, Cacai? Fala, Rafa. Não tem dúvida, não.